Tudo bem, pessoal? Boa noite. Agora, 18h10, quinta-feira. Hoje é dia 11. Dia 11. Tô aqui, ó, saindo do posto Maquiné, às margens do anel rodoviário, mais uma vez. Alguém tinha falado a respeito de usar aplicativo, né? Solteg eu uso. E hoje foi mais especial aqui o preço, R$6,34. Lá em Nova Lima, lá que eu já achava que estava pagando com preço razoável, pagando R$6,60. Aqui R$6,34, olha que maravilha. Dá uma pressão aqui, quem vê um caminhão ali, para eu não atrapalhar o cara. Pessoal, eu não sei vocês aí onde vocês moram, se tá muito frio, porque aqui na nossa região, como o pessoal gosta de brincar, a Frozen chegou com a família, acompanhada de galera mesmo, porque tá frio mesmo. E hoje ainda, para melhorar a situação, já deu uma chuvinha, aquela garoinha para molhar o asfalto, né? E fazer a temperatura cair mais um pouco. Eu não sei se tá dando para vocês observarem aí o para-brisa, a sujeira que tá. Esse carro chegou de viagem lá de Cabo Frio, a serviço da Útil, segunda-feira. Marcelo deixou numa oficina segunda-feira de tarde, que era para dar uma conferida em suspensão. E me liberaram agora, lá 5 horas da tarde. Eu fiquei até um pouco desapontado com eles lá, porque ontem o responsável, o encarregado da oficina, me ligou e me perguntou qual que era o meu limite de horário. Aí eu falei com ele, eu achei que você estava me ligando para falar que o carro estava pronto, que o carro está aí desde segunda-feira. Aí ele, não sei o que, qual que é o limite aí? Aí eu combinei com ele de me entregar o carro hoje 1h30, 2 horas da tarde. Eu cheguei lá, era 3 horas, o carro estava com as rodas desmontadas. Hoje já era. Aí eu peguei e fui limpar o carro por dentro, enquanto eles acabavam de mexer. E agora eu vou embora, lavar esse carro, amanhã ele vai para Aparecida. Olha, o trânsito aqui é doido demais, você tá maluco. Então, eu sempre falo aqui com vocês, eu acho que eu tenho até crédito aqui para falar isso com vocês. Eu não gosto de ficar pressionando o prestador de serviço, mas ele tratou comigo um horário e ele não cumpriu. Eu ainda falei em tom de brincadeira, 2 horas, hein? Ele, você não chegou a 2 horas? Falei, que você não viu a hora que eu cheguei, e que realmente ele não me viu. Que a hora que eu cheguei lá e vi que estava com roda desmontada, eu falei, ó, e o que eu tenho para fazer aqui? Eu vou lá ficar brigando? Aí os caras vão ficar com raiva, vai apressar, o negócio vai ficar mal feito. Peguei e fui limpar o carro. O dono lá é uma pessoa espetacular. Sabe quando a Bíblia fala que de mansidão? É o dono da oficina. Pensa num cara manso assim, no bom sentido, um elogio mesmo. Uma mansidão, uma tranquilidade. Você senta, bate papo. Ele é um cara espetacular, espetacular mesmo. Mas, nesse sentido aí, eles deixaram a desejar comigo, me regaçaram. Mas tá bom. Glórias a Deus por tudo. Aí outra coisa. Eu não vou entrar no mérito de valor, porque nem todo mundo é da área do ônibus. Então fica parecendo que a gente está querendo, das duas uma, ou assustar quem está de fora,
ou então a gente ficar querendo se mostrar melhor do que os demais. Mas quem é da região aqui de Belo Horizonte, que mexe com ônibus, só o fato de eu ter falado que eu fui mexer com suspensão e que o dono é uma pessoa sim, maravilhosa, já sabe onde eu estava. E da mesma forma que o cara lá é espetacular, quem é da área aí sabe que a facada lá é brutal também. E eu tinha levado o carro lá com uma reclamação que, para quem tem Mercedes aí, esse bracinho aqui da suspensão, pessoal, tem gente que chama de telefoninho, a parte inferior dele, ele tem uma espécie de pino que ela vai encaixada numa barra que fica deitada. E Marcelo chegou de viagem de Diamantina com esse carro e falou comigo: ô Caio, esse carro deu um estalão, eu procurei, não achei, acabei a viagem, o carro veio normal. Eu andei nesse carro, fiz outros serviços, tudo assim, normal entre aspas, porque o Marcelo já tinha falado comigo e eu observei também que quando você curvava, principalmente quando você estava curvando à direita, a dianteira dele ficava meio molenga. Aí, com muito custo, eu consegui achar. Eu não, né? Pedi o Johnny, que é mecânico, e ele foi lá na garagem, deitou debaixo do carro, pegou a alavanca, procurou, até que achou. Esse pino, que é na parte inferior do telefoninho, ele quebrou. Ele ainda falou assim comigo: nossa, ainda bem que foi a parte de baixo, porque se a parte de cima, esse telefoninho ia ficar suspenso aqui, ia ficar batendo no chão, fazendo maior barulheira, e aí você ia ter dor de cabeça. Vamos, chefe. Aí fui lá para resolver essa situação e eu pedi para que ele fizesse um apanhado geral lá da suspensão desse carro. Aí ele olhou tudo que tinha para olhar, identificou que precisava trocar lona de freio da tração e do truque também. E no final das contas trocou. Aí essa é a parte que meu pai fica doido. Trocou 20 parafusos de roda. Eu sou leigo no assunto, mas. E é por isso que eu procuro trabalhar com gente fixa, porque a hora que o cara fala comigo assim, precisa fazer isso. Como eu sou leigo, a gente tem que ter uma relação de confiança para eu aceitar a sugestão dele sem ficar com o sentimento que eu fui enganado. E com sinceridade, não acredito que seja esse o caso lá. Então, se ele identificou que era necessário fazer a substituição desses 20 parafusos, e fez. Ele já tinha me mandado um orçamento que já estava um tanto quanto estourado e não estava incluso esses parafusos. Quando eu cheguei lá agora para buscar, ele falou: ó, Caio, nós tivemos que trocar uns parafusos aí. E assim, ele já me conhece, sabe que, graças a Deus por isso, se precisar de fazer, a gente faz mesmo, não fica naquela, não, deixa para próxima. Então, efetivamente foi feito o serviço e facada grande, mas meu pai até levantou uma questão comigo, falou: olha, quanto tempo que a gente não mexia na suspensão desse carro? E realmente, aí eu tô falando aqui das lonas, eu tenho um controle lá, aí quando ele me mandou: olha, a gente vai precisar trocar a lona. Aí eu fui no meu controle para dar uma olhada e as lonas da tração, eu tava até conversando com ele lá na oficina agora, eu perguntei para ele qual que é a quilometragem média que um carro desse daqui, sem retarde, as lonas da tração duram. Aí ele: não, agora você me apertou. Aí ele deu uma resposta lá que eu entendi mais como um palpite. Ele falou: uns 20 mil. Falei: eu não sei, mas essa nossa aqui rodou quase 78 mil, 77 mil
e um quebradão. E eu falo para vocês, a última vez que eu troquei lona da tração desse carro foi quando ele chegou com a primeira viagem de São Carlos a serviço da Pássaro Verde, dezembro de 2024. Pensem vocês, quase 80 mil quilômetros rodados que as lonas da tração renderam. Então, assim, Deus tem sido bondoso conosco, eu sempre falo isso aqui com vocês, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Inclusive na questão dos motoristas que nos auxiliam aqui no dia a dia, porque vocês veem como que os caras são cuidadosos, são zelosos com a nossa ferramenta, porque um carro desse aqui, sem retardo, rodar quase 80 mil, um jogo de lona, não é qualquer um não, tá? Então, eu falei para vocês aqui, acho que a conversa era sobre pneus, que não dá para ficar lamentando, é ruim na hora que você toma a facada, né? Mas na hora que dilui ali na quilometragem rodada, é que você vê que fica barato. E a mesma coisa aqui é essa manutenção. Eu vou chorar aí os 3 próximos meses, julho, agosto e setembro, para pagar esse serviço que foi feito, mas imaginem vocês quanto tempo que vai levar para mexer de novo aqui com a lona de freio na traseira desse carro. Então, tem que ser muito grato a Deus por tudo mesmo. Eu até falei com ele, falei, a minha intenção era trazer o outro carro e levar esse embora. Só que da forma que eles demoraram para entregar esse daqui, aí ficou inviável. Por outro lado também, com o valor que ficou esse serviço aqui, eu tenho que recuperar o fôlego antes de levar o outro, porque se fica um orçamento parecido, aí eu tô enrolado, hein? Misericórdia. Eu tô tentando lembrar aqui uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Tentando puxar na memória aqui. Que eu tava conversando com um colega há pouco ali, encontrei com ele. A propósito, ele falou que ia ver os vídeos aqui, o Luizinho da Conexão. De uma cara de tempo que eu não via Luizinho. Aí eu passando no anel rodoviário ali, ele tava lá. Passou com o carro dele. E aí ele falando, né, que o mercado tá estranho, devagarinho de viagem. E realmente, essa viagem, o carro vai amanhã para Aparecida, aí vocês veem também, né, eu tô falando para vocês como que Deus é maravilhoso. Essa viagem nem tava na conta. Essa foi o Robert que me procurou, perguntou se eu tinha carro disponível amanhã. Falei que tinha, aí ele passou essa viagem aí, já salva, mas salva bastante mesmo. Então, até nisso aí, vocês veem como que grande tem sido o cuidado de Deus, porque começa a aparecer algum serviço que você não estava contando e vem bem na hora. Mas eu lembrei que eu queria falar, que eu estava brincando com uma pessoa que o carro chega de viagem, aí você fala assim, essa semana não tem viagem, o carro vai ficar parado. Aí você pensa assim, que o carro parado, não vai gastar. Não vai gastar o quê? Ônibus bom é ônibus rodando, tá? Porque ele parado, vocês podem estar na certeza que vai gastar. E aí eu tava falando de frio, pensa numa gripe que me pegou sábado, pensa a derrota que eu tô. Quase uma semana já, derrotado, mas derrotado mesmo, misericórdia. Aí lembrei, fiz vistoria no 5007, de ANTT e de DR essa semana, levei o carro lá, todo animado, aí o cara me chama e fala, o carro tá reprovado. Eu, reprovado por quê? Ele falou, porque ele tá freando mais de um lado do que do outro. Eu falei, como assim, senhor? O freio desse carro tá regulado. Não tá não, a gente não pode aprovar. Eu falei, beleza então. Aí levei lá no Adão, na Portal Freios, regulou o freio, voltei no dia seguinte lá na vistoria, aí o cara me chamou,
Ah, olha aqui, ó, tá freando diferente. Aí eu já tava ficando meio estressado com aquilo. Falei, não tem como, cara. O freio foi regulado para eu vir aqui. Ah, vamos ver aqui e tal. Acabou me liberando, mas me fez um terror lá primeiro, sabe? Aí eu fiquei, nossa, essa semana aí, os caras. E igual falando, minha esposa tá reta final de gravidez. A gente tava brincando lá em casa, falando assim, que eu acho que eu tô sofrendo com essa minha gripe mais do que ela que tá na iminência de dar à luz. Que gripe pra homem, você tá doido? Como é que derruba desse jeito? E aí você já começa a ficar mais intolerante também, impaciente. O cara da vistoria veio falar um negócio comigo lá, e eu falei com ele, isso eu não vou fazer não. E eu falei assim, meio que no automático, sabe? Eu falei, ó, que ideia que eu bati o pé. Falei, não, isso não. E aí ele deu uma recuada. Eu falei, ó, porque eu não falei aquilo com o intuito de bater de frente com ele. Depois eu fiquei até pensando, falei, eu já tinha pago a vistoria. Se ele falasse que a gente entrasse num atrito ali, das duas uma, ou eu ia ter que ceder, ou eu ia perder o dinheiro que eu já tinha pago. E quando eu falei com ele, eu vou falar com vocês aqui, cada um tem opinião, tá? Mas os carros nossos têm LED, todos dois. E ele veio falar do LED do carro, ele tinha falado do freio e veio falar do LED. Eu falei, não, pode deixar. Isso aí eu não vou trocar, não. Falei com ele assim mesmo. Ah, mas não tem como aprovar. Aí eu falei com ele, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu tive aqui mês passado, e a menina da recepção ali que me falou. Eu estive aqui mês passado com outro carro, é a mesma coisa. Os carros eu procuro andar iguais, mesmo padrão. E vocês não falaram nada. Aí quando foi no dia seguinte que eu voltei lá, por causa do freio, eu até pedi ele desculpa. Falei, olha, você me desculpa, eu falei aquilo ali, não foi pra te desafiar não, eu até fiquei pensando que eu te coloquei numa situação delicada, né? Que se você aprovou o outro carro, você ficou obrigado a aprovar esse aqui também. Então você me desculpa. Aí ele, não, foi isso aí mesmo que aconteceu, comeu mosca aí, aprovou o carro, e a gente aprovou esse aqui também, mas na próxima vez que você voltar aqui, você pode tirar esses LED aí. Então, assim, foi bom ele ter me falado isso, que das duas uma, ou eu realmente vou pôr as lâmpadas originais, ou eu vou tentar outro lugar. Mas é muita burocracia. E aí o que eu queria falar com vocês, que há uns 2 meses atrás, que eu estava bem desinteressado em continuar mexendo com ônibus, meu pai me sugeriu da gente vender os 2 ônibus e comprar um só, ficar com um só. E nessas horas que eu fico pensando nisso, porque é muita burocracia, muito detalhezinho. Eu ainda comi mosca porque eu nunca deixo para renovar a vistoria dos carros no prazo limite. E eu falei para vocês da plataforma lá Bus Service, que eu estou utilizando, e eu só me atentei porque chegou o e-mail da plataforma me notificando que a vistoria do carro estava vencendo. Então, assim, eu fui fazer a vistoria no último dia, como eles deram pau no carro, o carro venceu o cadastro dele na NTT. Eu não gosto disso, eu faço com antecedência, porque o sistema da NTT é um negócio que é aleatório. Às vezes libera de um dia para o outro, às vezes demora. Então, assim, ó, nesse momento, pode já ter liberado lá na NTT, mas no início da tarde que eu tinha olhado, estava lá em análise. Ou seja, o 5007, se não teve mudança no status, ele não tem autorização para viajar para fora do estado.
Dentro do estado tem, porque eu enviei a documentação hoje na hora do almoço para o DR, eles já mandaram e-mail validando a renovação do cadastro. Então, assim, se eu precisar viajar dentro do estado com 5007, tá ok, mas se eu precisar sair do estado, não tá. Então, nessas horas aí que eu fico pensativo como que eu procuro não gravar em trânsito porque sempre estressa. Vocês viram ali eu saindo fora do caminhão quebrado, o cara me buzinando aqui, me xingando. Olha lá. Não gosto de gravar em trânsito por causa disso. Aí eu penso nisso, nessas horas de ter um carro só, porque para você administrar o dia a dia fica mais suave. E eu até falei com meu pai, quando ele me fez essa sugestão, que seria difícil de ter um carro só pelo ponto de serviço que a gente está, a clientela que a gente tem, sabe? É muito difícil. Mas, por outro lado, eu fico pensativo que é igual esse final de semana, é uma viagem, é um carro. A gente não tem demanda especificamente para os 2 carros toda semana. Então, é um ponto a considerar, porque a sugestão do meu pai é uma sugestão válida. Imaginem vocês se a gente tem a oportunidade de vender os 2 ônibus e comprar um DD mais novo, um DD de qualidade, seria bem legal. Nesse contexto, nesse quadro que eu estou falando com vocês, quem sabe tivesse, aí a gente volta naquele assunto, quem sabe eu tivesse a oportunidade de comprar um ônibus de motor dianteiro, até um toquinho de motor traseiro, ter 2 carros, mas 2 carros bem diferentes. Que aí, de certa forma, você correria de um lado e do outro, você não necessariamente não perderia serviço, né? Mas a minha questão com relação a esse ponto de trocar de ônibus ou não, passa muito por o andamento desse ano político, como que as coisas vão caminhar, porque a gente só consegue ter uma clareza, eu penso, né, depois que passar as eleições, porque não vou entrar nesse assunto não, que aí vai virar debate político, aí eu tô meio cansado disso aí. O pessoal acha que eu tô aqui para falar de política, mas a gente tinha uma ideia que 2026 seria um ano de muito trabalho e tá longe de ser dessa maneira, né? Longe mesmo, bem mais devagar do que nós imaginávamos. Então, agir com cautela. Um rapaz daqui de Belo Horizonte me procurou, interessado em comprar o 5007, e eu falei com ele, olha, à venda o carro não está, mas se você vier aqui gostar do carro e pagar, aí eu não vou segurar não. Então eu penso dessa maneira, não está anunciado nenhum dos 2 carros, não estão, né, anunciados, mas se chegar alguém aí e falar, eu quero, vou ficar com ele, aí eu não vou segurar não, pelo menos esse é o trato informal que eu tenho com meu pai aí. E aí, nesse sentido, eu orando, pedindo a Deus direção, para ele mostrar o que é o melhor caminho, o que a gente deve fazer aqui, os próximos passos que a gente deve dar, e vamos ver como que as coisas vão caminhar, tá bom? Eu precisava gravar esse vídeo, porque amanhã eu não tenho nada ainda programado lá, e eu aproveito e posto esse vídeo amanhã, mas com a graça de Deus, sábado, Deus permitindo, e se minha menina não nascer até lá, sábado eu vou estar na Expo Bus, Juiz de Fora, e aí lá, com a graça de Deus, vai dar pra gente gravar muito conteúdo, tá bom? Eu vou
aproveitar essa baia aqui para parar, encerrar o vídeo e eu já tiro o celular do suporte. Beleza? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.